E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o Acalanto, direto de São José do Rio Preto, chegando com mais uma coletânea de relatos. Me digam, de onde vocês estão me acompanhando? Comente sua cidade e aproveite para contar também se já rolou alguma história assustadora aí na sua região. Deixa o like e vamos para os relatos. Era Sexta-feira Santa. E como em todos os anos, minha avó insistia que nós passássemos a quaresma na fazenda de nossa família. Um lugar isolado, cercado por matas fechadas e uma atmosfera que os antigos diziam ser sagrada, ou amaldiçoada, dependendo de como olhássemos. Desde criança, eu escutava as histórias sobre os sinos da capela que tocavam sozinhos durante a noite, e as vozes que ecoavam pela estrada deserta. Pura superstição, dizia meu irmão Carlo, sempre cético. Mas, após aquela noite, ele nunca mais duvidou. Naquela parte do interior de Minas Gerais, todos conheciam o costume dos penitentes. Pessoas devotas que, com o rosto coberto, caminhavam pelas estradas em orações silenciosas nesta época do ano. Sempre me incomodou a ideia de vê-los, mas na escuridão, nunca se via mais do que sombras distantes e sussurros que se perdiam na brisa. Naquela Sexta-feira Santa, não havia luz elétrica na fazenda. A tempestade da tarde havia derrubado muitos galhos, interrompendo a energia, um acontecimento comum por ali. Nos acomodamos na sala, iluminados apenas pelas chamas da lareira, e minha mãe começou a contar as mesmas histórias de sempre, aquelas que já conhecíamos de cor. Mas a tempestade, com seus trovões ocasionais, tornava a atmosfera mais pesada, quase sufocante. Por volta das 11 da noite, avistamos uma figura encapuzada passando perto da janela. A princípio, pensei ser mais um dos penitentes, fazendo sua silenciosa procissão. Contudo, a presença ficou ali, imóvel, por tempo demais, apenas fitando a janela. Algo no olhar, mesmo que encoberto pela sombra do capuz, fez meu coração gelar. Carlo achou melhor verificar, aproveitando-se de sua descrença. Pegou um lampião e saiu, meu pai logo atrás, ambos dizendo que não passava de um peregrino perdido. Na escuridão do lado de fora, sua luz parecia dançar no breu. Observava pela janela com nervosismo crescente, até que uma figura surgiu da mata e agarrou meu irmão, arrastando-o para o meio da escuridão. Meu pai gritou e, sem hesitar, correu em seu auxílio. A cena foi rápida, como um relâmpago. Minha mãe segurou-me com força quando ouviu a voz de Carlos sendo levada pelo vento, enquanto a tempestade agora retornava com força total. Juntamos coragem e decidimos sair, levando o mínimo de luz que tínhamos. A estrada velha que dava para a capela parecia mais longa naquela noite. Tropeçávamos sobre folhas úmidas e raízes, ansiosos para encontrar o rito que parecia consumi-los. Finalmente, víamos os sinos. A velha capela estava ao fundo, sob a luz de uma lua intermitente, tingindo seu contorno de prata. Mas o que deveria ser um lugar de paz era perturbado pelo som dos sinos, tocando desenfreadamente, sem mãos para controlá-los. Dentro, o chão estava revestido por um tapete de folhas mortas. E ao centro, no altar, a figura encapuzada e seu prisioneiro, impotente e ensanguentado. Ao reconhecer Carlo, nossa razão se perdeu em um pânico insuportável. A voz de meu irmão, quase um sussurro, chamou por nós, seus olhos pedindo socorro, enquanto a mão oposta, oculta sob a capa, desenhava gestos pelo ar, como se costurassem um véu invisível sobre o espaço. Foi então que a voz traiçoeira da figura encapuzada se uniu aos sinos. Uma melodia não humana, uma conjuração antiga, que nossos sentidos jamais poderiam compreender por completo. Minha mãe, desesperada, clamava por proteção divina, ao mesmo tempo que puxava Carlo para longe do altar. Mas era como se uma barreira invisível o mantivesse ali, em um perpétuo estado de mania e serenidade. O homem encapuzado tirou o manto. Não havia rosto por baixo dele. Apenas a escuridão, uma sombra palpável, que sugava a luz e a esperança ao seu redor. Em um ímpeto de determinação cega,
Meu pai se lançou sobre aquela presença vazia, mas foi soprada como poeira pelo vento. Com coragem que raramente via em mim mesma, avancei até Carlo. Todos ao meu redor estavam paralisados, talvez por medo ou por alguma força maligna. Quando meus dedos tomaram seu braço, senti um calor familiar. Em um momento de pura força, puxei-o de volta ao nosso mundo, para longe da escuridão. Os sinos cessaram. O silêncio pesou como um manto funesto sobre nós. De alguma forma, voltamos à fazenda. Carlo estava exausto, sua mente presa em um estado permanente de confusão desde aquela noite. Ele nunca fala sobre o que aconteceu. E eu, raramente, com medo de despertar o que reside em suas lembranças. Até hoje, às vezes, quando estou sozinha na velha casa da fazenda, parece ouvir o sutil taquilar dos sinos à distância. Um lembrete de que algo que não entendemos continua a nos observar. Logo depois, chego a ouvir as vozes de penitentes novamente no vento. Uma prece interminável, que nunca nos deixa esquecer. Na dúvida entre o devoto e o maldito, só posso oferecer minhas orações, esperando que sejam suficientes para manter a escuridão à distância. Sou Paulo, e minha história se passa numa antiga fazenda que há muito tempo pertence à minha família. A cidadezinha de Santana dos Campos vive dias tranquilos, mas quando a quaresma chega, as noites são tomadas por murmúrios de velhos medos ancestrais. Era costume escutar que nas noites de lua cheia, um velho curral ao sul da fazenda era palco de acontecimentos inexplicáveis. Marcas de garras humanas se mesclavam com as de um lobo, como se uma dança macabra se desenhasse no solo. Tudo começou quando comecei a notar, em cada manhã após a lua cheia, um rastro claro na terra endurecida do curral. Inquieto, resolvi investigar. Apesar de rir das superstições dos mais velhos quando era criança, agora era eu quem hesitava ao atravessar o portão de madeira gasta pelo tempo. Na primeira noite, logo após o início da quaresma, a lua pendia como um olho vigilante no céu. Eu estava armado com uma lanterna e uma coragem que duvidava ser sólida. O silêncio era absoluto, exceto pelo ocasional farfalhar do vento entre as árvores próximas. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao ver sombras se alongarem de formas impossíveis. De repente, uma batida costa ao longe. Algo ou alguém estava ali comigo. O ranger de uma madeira que nunca ouvia cantar durante o dia. Todos os sentidos em alerta, e o suor frio se escorria pelo meu rosto. Fui inspecionando cada canto, evitando criar padrões para minha imaginação prolífica. Não passou muito tempo até que meus olhos, vagando ao acaso, se depararam com as marcas no piso de terra batida, mais nítidas do que qualquer relato poderia preparar-me. As garras eram profundas, combinando-se e desfazendo-se numa trama inexplicável com as marcas das mãos humanas. O horror sussurrou em minha mente como uma neblina sombria e sufocante. Na segunda noite, decidido a desvendar o mistério, montei guarda com um rifle à mão. Minha vigília parecia ser infinita. O tempo dilatava-se, e a única coisa que conduzia as horas eram os latidos distantes dos cães, inquietos com alguma presença invisível. Lá pelas 2 da manhã, a temperatura caiu bruscamente, e um cheiro peculiar de pele molhada e terra úmida preencheu o ar. Foi ali, com a lua cheia iluminando cada detalhe cruel do curral, que avistei uma sombra se erguendo entre as árvores. Era alta e grotesca, movendo-se como se as trevas duelassem por seu controle. Meu coração batia desenfreado quando, num movimento quase imperceptível, ela começou a avançar. Recuava um passo a cada um que eu arriscava. Estava consciente de que não era totalmente humano, mas ainda assim, uma mistura de algo dolorosamente humano. Decidido a resolver aquele jogo de caça, esgueirei-me pela lateral do curral, até ficar frente a frente com a criatura. O que presenciei me deixou paralisado. Criatura e humano eram um só. Sob a luz da lua, contemplei um homem de vestes rasgadas, mas os olhos refletiam um predador.
O horror tomou conta de mim, mas a necessidade de saber falou mais alto. Questionar o que via, tentar entender a natureza daquela transformação, foi substituído por um medo irracional. Então, sem querer, um estalo escapou-me, e ela se virou com um olhar que perfurava a alma. Antes que pudesse agir, um grito horrendo emergiu da criatura. Um som tão visceral que me congelou no lugar. A sombra fundiu-se com a escuridão mais uma vez, desaparecendo como uma bruma dissolvendo-se no ar. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio. O vento voltou a soprar, murmurando promessas de mistérios não revelados. Nos dias que seguiram, evitei o curral e contei a história apenas aos mais íntimos. Enquanto alguns riram, outros mais supersticiosos apenas meneavam a cabeça em compreensão silenciosa. A fazenda permaneceu envolta em seu véu de normalidade, mas os murmúrios da cidade sobre o homem-lobo continuaram a crescer, principalmente por conta da quaresma. Sei que muitos não acreditarão e talvez até mesmo duvidem do meu relato, atribuindo tudo isso a um devaneio da noite. Mas aqueles que ousarem visitar Santana dos Campos durante a quaresma, talvez desejem pensar duas vezes antes de caminhar sob a luz fria da lua cheia. Quanto a mim, guardo as marcas daquela noite como um capítulo misterioso e indizível da história familiar, presente apenas nas sombras de minha memória. Chamo-me Antônio e sou vaqueiro há mais anos do que posso contar. Meu destino tem sido rastrear a caatinga seca do sertão, guiado pelas estrelas e uivos do vento através das árvores retorcidas. Era uma noite de quaresma, quando algo diferente aconteceu. Algo que abala minha mente até hoje. Eu estava sentado à beira de uma fogueira, ao lado do meu fiel cavalo, quando ouvi o uivo. Não era o tipo de som comum, como o de um lobo-guará distante. Isso trazia consigo uma tristeza aflitiva, quase humana. Eu não queria me intrometer, mas a caatinga pode ser traiçoeira, e uma voz instintiva dentro de mim dizia para seguir o som. Montado no cavalo, eu cavalguei em direção ao uivo, minha lanterninha a iluminar os galhos retorcidos e sombras dançantes. A brisa seca e quente parecia murmurar em línguas perdidas. Meu medo crescia a cada volta da trilha, as areias soprando figuras espectrais. Até então, achava que sabia tudo o que existia ali. Engano meu. Ao chegar a uma clareira encravada entre as rochas, deparei-me com a visão mais estranha. Um homem, vestido em trapos clericais rasgados, ajoelhado no chão de terra seca. Sua cabeça estava abaixada, os braços cobertos em poeira. Murmúrios escapavam de seus lábios como orações que se perderiam no vento. Cheguei mais perto e percebi que havia algo de errado em sua penumbra. Senhor, chamei, a voz ecoando o que restava de minha coragem. O que faz aqui sozinho? Ele ergueu o rosto e meus piores medos foram confirmados. Não era um velho qualquer. Por detrás de seus olhos, uma eternidade de sofrimento se ocultava. Algo mais do que humano, mais do que mortal acontecia naquela clareira. Suavemente, como se acordasse de um sono antinatural, o homem falou. Sua voz soou como tijolos caindo de uma construção velha. Sou o Padre Aloísio. Fui aprisionado aqui há tempos que não sei mais contar. Contei-lhe que o som estridente me guiara até ali, e ele explicou que era a única forma de comunicação que ainda tinha com o nosso mundo. Uma maldição o havia condenado a uma forma lupina em noites de lua cheia, arrastando-se por gerações desde que quebrara a confiança de seu próprio povo. Estive em busca de redenção, esperando que algum viajante de alma pura pudesse libertá-lo. Intrigado e amedrontado, fiz questão de ajudá-lo, pois sentia naquele encontro algo mais do que mero azar. Sua história me soou familiar, como um conto que costumávamos contar ao redor da fogueira. Era difícil entender como um padre poderia ser amaldiçoado de tal forma, mas seus olhos, profundos e intensos, carregavam a verdade que nos une ao inexplicável. Quando toquei sua mão, minha pele sofreu uma descarga fria, como se relâmpagos atravessassem meus ossos. Ele pediu-me que confessasse meus pecados e rezasse por ele. Assim o fiz,
enquanto o vento assobiava orações fantasmagóricas nas árvores ao redor. Ao fazê-lo, percebi que o véu entre nosso mundo e o dele estava se rompendo. No clímax desse estranho ritual, a lua cheia surgiu das nuvens, iluminando a clareira com uma luz prateada. Sentimos o ar ao redor vibrar e, de repente, ele começou a se transformar. O padre Aloísio arfou em agonia, como se sua carne estivesse sendo talhada por invisíveis cinzéis. Vi sua pele retorcer, mudar, retornar brevemente à forma animal que tanto detestava. Por um instante, tudo se silenciou. Pude sentir uma força estranha emanar dele, não de homem, mas de um ser purificado. Era como se sua oração final, minha ajuda, tivessem mudado a essência da sua existência. Obrigado, sussurrou ele, agora em semiguente. Não sou mais prisioneiro dessa forma. Meu espírito pode finalmente descansar. Nossas palavras pareciam ecoar, como se o mundo todo pausasse. Num último suspiro, ele se dissipou como névoa dentro de uma aurora cintilante. De repente, a clareira estava vazia, a aura mística dissolvida. De volta no vilarejo, em meio ao crescimento matutino dos cactos e canções dos pássaros, contei essa história aos meus camaradas. Alguns acreditaram no conto de redenção, outros zombaram. A curiosidade humana, no entanto, me mantém saudável e esperançoso pelo próximo mistério que o sertão deve me apresentar. E mesmo anos depois, nas pórcrias das noites de lua cheia, escuto aquele estranho uivo ao longe. Uma lembrança, talvez, da alma solitária que ajudei a guiar para a eternidade. Dizem que seguir o que não entendemos pode ser perigoso. Mesmo assim, algumas almas perdidas precisam de alguém que arrisque ouvi-las. Para mim, o sertão é mais do que terra e sofrimento. É um caldeirão de história esquecida e de lendas que flutuam entre nós como folhas ao vento. E você, se ouvirem o uivo da caatinga, seguirão? Eu me chamo Joaquim e há um bom tempo trabalho como caminhoneiro, viajando por este Brasil afora. A estrada é solitária, mas você aprende a respeitar o desconhecido quando passa tanto tempo nela. E foi numa dessas jornadas que minha percepção de realidade se torceu de forma irreversível. Ainda era madrugada, quando cruzei a rodovia de terra que atravessa os confins do interior de Minas Gerais. A música baixa no rádio e o café já frio eram minhas únicas companhias enquanto o céu começava a clarear. O som suave dos pneus na estrada de terra quase me fazia esquecer que estava no meio do nada. Foi então que avistei algo na estrada pouco à frente. Era uma cruz, fincada de maneira fulminante no solo, ornamentada com velas e flores murchas. Talvez tenha sido a luz do sol nascente que fez com que a coisa se destacasse tanto. Resolvi parar para checar. Desci do caminhão e me aproximei. A cruz tinha inscrições que eu não reconhecia, algo que se assemelhava a um idioma antigo. Talvez uma variação de latim, pensei. Curioso, como muitos de nós podemos ser, achei que seria prudente removê-la da estrada, para evitar que outro motorista desatento colidisse com ela. Ao começar meu infeliz intento de desenterrar o marco, uma sensação gelada percorreu meu corpo. O ar ficou denso, quase sufocante. Foi quando ouvi os gritos. Eram desesperados, vindos de todos os lados, como se uma multidão invisível implorasse perdão. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, mas algo mais forte me fez continuar. Com um esforço surpresa, arranquei a cruz do chão. Os gritos intensificaram-se e um vento furioso levantou. Embora o ar estivesse imóvel momentos antes, senti uma presença terrível, algo ancestral que agora era libertado por minha ação impensada. Caí sobre meus calcanhares. A cruz pesada em minhas mãos, enquanto contemplava o horizonte, o coração pulsando no peito como um tambor frenético. Recomposto, decidi seguir viagem, mas nunca consegui esquecer aquela experiência. As semanas se passaram, porém, a sensação de ser observado persistia, como se sombras flutuassem na borda do meu campo de visão. Meus sonhos eram atormentados pelo som dos gritos que ouvi naquele dia. Na tentativa de entender o que havia ocorrido, comecei a investigar sobre a região
com os poucos contatos que possuo ali. Descobri que aquele trecho da estrada costumava ser uma antiga rota de peregrinação e que há séculos histórias de aparições e eventos sobrenaturais eram comuns por ali. Algumas histórias locais falavam sobre uma aliança de almas atormentadas por pecados inconfessáveis, condenadas a vagar entre os vivos até que suas penitências fossem ouvidas. Minha busca por respostas tomou um rumo mais urgente quando, numa noite de lua cheia, os gritos voltaram, desta vez bem ao meu lado, do lado de fora da janela da cabine do caminhão. O ar cheirava a enxofre, e formas disformes dançavam no escuro. Voltas sinuosas me levaram a quase perder o controle do volante naquela noite. Somente quando amanheceu, o tormento cessou, mas as marcas dessa experiência permaneceram gravadas em mim. Decidi visitar um senhor da região, conhecido pelos moradores como um sábio curandeiro. Ao me ouvir, ele não demonstrou surpresa, apenas contou sobre outra superstição da região, a de que uma cruz fincada na estrada selava um portal, uma conexão entre mundos que deveria permanecer fechada. Ele me instruíra a buscar reconsagração para a cruz. Porém, me preveniu que nunca mais poderia tocá-la. Caso contrário, as almas se apegariam a mim pela eternidade. Paralisado por esse aviso, voltei à estrada para testemunhar os resquícios de meu ato imprudente. Os dias se passaram, e mesmo evitando tocar na cruz outra vez, já carregava a maldição consigo, uma travessia de penitência sem fim. Com pesar, aceitei meu destino, mas deixo aqui meu relato como aviso para aqueles que também se depararem com o inexplicável. Alguns mistérios do mundo não foram feitos para serem desvendados, e certas criações devem ficar para sempre onde estão. A neblina enganadora do destino. Restam perguntas sem resposta, e histórias que permanecem enterradas, esperando para serem redescobertas por aqueles tolos o suficiente para duvidar do poder do desconhecido. Eu me chamo Marcos. Sou um dos poucos que ainda insistem em morar no edifício Aurora, uma dessas construções antigas que raramente se encontram hoje em dia. Sabe, aquela mistura única de charme decadente e uma sensação de que, talvez, nem todos os seus segredos foram desvendados. Muitos dos meus vizinhos têm histórias para contar, e todas parecem datar de uma noite fatídica durante a Quaresma, quando passos arrastados e murmúrios oracionais soaram em seus ouvidos, mesmo não havendo ninguém ali que pudesse explicá-los. A rotina do prédio é tranquila, quase monótona, mas todas as noites, à medida que o relógio se aproxima da meia-noite, o edifício parece ganhar vida, uma vida estranha e perturbadora, como se começasse a respirar de forma mais pesada, seu fôlego manifestando-se nos corredores. Num sábado à noite, ao voltar do trabalho mais tarde do que o habitual, tomei o elevador. Uma máquina velha que range e geme ao menor movimento. Já me acostumara com seu mau funcionamento, mas naquela noite, o que ouvi foi diferente. Eram rezas, sussurros cadenciados de um Pai Nosso, algo ao mesmo tempo confortante e terrivelmente deslocado, considerando que eu estava sozinho. Nunca fui de me impressionar fácil, mas ao sair do elevador, encontrei minha porta levemente aberta, o que provocou em mim um frio gelado na espinha. Lá dentro, nada parecia fora do lugar, exceto por uma inquietante sensação de ser observado. Fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo o silêncio profundo e respirando fundo, antes de conseguir fechar a porta e trancá-la às pressas. Naquela noite, não consegui pregar o olho. No dia seguinte, compartilhei minha experiência com Dona Rita, a vizinha do segundo andar. Ela conhecia bem esses eventos, afirmando que eram manifestos inquietantes de um antigo zelador do prédio, morto há décadas durante a Quaresma. Dizem que ele tinha o costume de rezar todas as noites em seu turno solitário. Nos dias que se seguiram, evitar o elevador se tornou impossível, mas o ritual de rezas insistia em me acompanhar. Decidi investigar mais, mexer nos registros antigos do prédio, na esperança de desvendar um pouco de sua história silenciosa. Entre pilhas de papéis amarelados,
encontrei algo intrigante. Havia um relato sobre a morte do zelador, João, que, em sua dedicação quase religiosa ao trabalho, tinha o hábito de cuidar de pequenas capelas nos corredores. Uma coragem que pagou com a vida ao cair do elevador, numa noite em que algo parecia sussurrar em seus ouvidos. A tensão atingiu o clímax durante a madrugada de quinta-feira. Foi a pior noite de todas. Os passos se aproximavam de minha porta, mais claros e arrastados do que jamais tinha ouvido. Tomei coragem, abri a porta e, para minha incredulidade, vi uma sombra indistinta, contornos que não faziam sentido. Era como se todo o corredor houvesse se transformado num túnel escuro, um frio cortante me atravessando. Decidi enfrentá-la, movido por uma mescla de pânico e algo que só posso descrever como desafio. Ao colocar um pé diante do outro, fui subitamente arremessado para trás, como se uma força invisível e irada marcasse friamente sua posição. E então, apenas silêncio. A lembrança do que aconteceu depois fica turva, envolta em névoas do próprio inconcebível. O prédio pareceu mudar naquele instante. O elevador soturno, como um funil de sombras. Em meio ao corrompido silêncio, percebi que um dos botões no painel estava marcado com uma fuligem avermelhada. O que vivi naquela noite deixou uma marca indelével na minha sanidade. Os murmúrios oracionais não cessaram, mas passaram a ocorrer sempre em datas específicas. O curioso é que, aos vizinhos caçoadores, desapareceram sem deixar rastro. O zelador, ao que parece, protegeu algumas das suas capelinhas, e não hesitará em se manifestar até ter sua justa vigília reconhecida. Agora, o elevador continua com suas rezas, como um sinal persistente, um lembrete perpétuo de que certas orações nunca foram feitas para serem interrompidas. E talvez, só talvez, ele deseja que alguém o ouça até o final da quaresma. Talvez essa seja a resposta que busco, ou apenas o começo de algo muito maior. Nenhuma prova clara, apenas mexeu com o que sabemos, e com aquilo que se oculta entre o que nos é contado e o que enterramos debaixo de metros cúbicos de concreto. É verdade, cabe a você decidir. Eu, por agora, convivo com o desconhecido, e isso já é o bastante para manter meus olhos bem abertos enquanto o elevador canta suas orações antigas e perturbadoras. Desde que me mudei para o subúrbio da cidade onde cresci, as histórias sobre a ponte velha sobre o rio Urbano sempre me intrigaram. Diziam que durante a quaresma, um homem de terno aparecia por lá à noite, pedindo esmola. Eu sempre ri disso, considerando apenas uma lenda urbana. Até o dia em que tudo mudou e minha vida nunca mais foi a mesma. Naquela noite, decidi que era hora de investigar. A ponte tinha visto dias melhores, mas ainda era uma rota necessária para muitos que cruzavam a cidade. Aproximei-me com cautela. O vento frio da noite cortou meu rosto enquanto eu ajustava meu casaco e me preparava para o que encontraria. Ouvia passos à distância, mas o que me surpreendeu foi o estranho aroma de incenso misturado a um odor de vela queimada. O cheiro não deveria estar ali, mas era inegável e profundamente perturbador. Enquanto avançava com passos hesitantes, vislumbrei a figura distante do homem. Ele não parecia um pedinte comum. O terno era elegante, embora desgastado, como algo que já fora magnífico, mas que o tempo havia manchado com tragédia. Assim que me aproximei, ele levantou a cabeça e, com um sussurro que causou arrepios, pediu uma esmola. Seus olhos tinham uma escuridão que parecia penetrar a alma. Movido por algo que não consegui identificar, entreguei algumas moedas que tinha no bolso. O homem sorriu de um jeito que nada tinha de amigável, e num piscar de olhos, desapareceu, deixando apenas o aroma penetrante que parecia engrossar no ar. Nos dias que se seguiram, minha mente fervilhava com sua imagem. No meu trabalho, na minha casa, ao cruzar qualquer ponte, o cheiro de incenso e vela me seguia como uma sombra malevolente. Eu me peguei revisitando a ponte, noite após noite, esperando vê-lo outra vez. Meus amigos atribuíam minha fixação a simplesmente querer resolver um mistério,
mas dentro de mim havia um medo crescente que não conseguia abafar. Uma noite, determinado a confrontar meu próprio pânico, voltei à ponte armado com uma lanterna e uma coragem ilusória. O cheiro estava mais forte do que nunca, quase sufocante. O homem surgiu, como antes. Agora, contudo, eu estava preparado para falar. Perguntei quem ele era e o que queria. Ele se aproximou com passos firmes e, num gesto de mão, a lanterna começou a falhar. Minha penitência. Ele sussurrou antes que a luz da lanterna piscasse e se apagasse, mergulhando tudo num breu absoluto. Meu coração martelava, e o pavor me imobilizou enquanto sentia sua presença pesando o ar ao meu redor. Foi então que tudo se revelou num turbilhão de imagens que invadiram minha mente. Vi a cidade como ela era há décadas, a mesma ponte, mais nova e robusta. O homem estava ali, mas não como um pedinte. Ele era importante e respeitado. Um evento, um acidente trágico envolvendo um incêndio que começara com uma vela mal apagada, marcara sua descida. Estranhamente, a cidade silenciosamente o condenara. E agora ele cumpria uma penitência eterna, preso entre mundos, pedindo esmolas não por necessidade, mas como dádivas que aliviavam sua carga, mesmo que só por instantes. Despertei de meu transe, suando frio e sem fôlego, de barriga no chão da ponte. O homem havia desaparecido mais uma vez, mas o cheiro persistia, impregnando minhas roupas e consciência. Desde aquela noite, não consigo me desfazer do peso desse conhecimento. O mundo ao meu redor parece idêntico, mas carrega um estranho véu que não posso ignorar. A cada quaresma, na ponte sobre o rio, a figura do homem retorna, sempre presente, sempre com a mesma dor mascarada por aquele sorrateiro sorriso. Talvez, um dia, a cidade reconheça seu erro histórico e liberte a alma penada. Até lá, eu caminho por essas ruas sabendo que algumas histórias, por mais fantásticas que sejam, contêm mais verdade e tragédia do que gostaríamos de admitir. E onde quer que eu vá, o aroma de incenso e vela queimada nunca me deixa esquecer.